Olá, alunos. Eu sou a professora Érica Ribeiro e nós iremos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos estudar gases perfeitos. Entender o comportamento dos gases quando aprisionados servirá para a compreensão de muitas situações do nosso cotidiano. Além disso, servirá de fundamento para entender o funcionamento de máquinas térmicas. O gás ideal. As equações que utilizamos para estudar o comportamento dos gases nunca fornecem valores exatos. Na tentativa de nos aproximarmos mais do valor exato, estabelecemos condições ou características de operação de um gás. Assim, dizemos que um gás ideal para a aplicação dessas equações é aquele que possui algumas características. Nós veremos agora quais são essas características. As características de um gás. Primeiro, possuir baixa densidade. Segundo, encontrar-se acima da temperatura crítica. Terceiro, ter moléculas que se movam desordenadamente distante uma das outras. E quarta, possuir moléculas que colidem. Os gases foram estudados inicialmente por Robert Boyle e Marionette. Boyle aprisionou um gás no tubo em ur com mercúrio. A coluna de mercúrio do lado direito, como vocês podem estar observando na imagem, indicava a pressão exercida sobre o gás. Após uma variação de pressão, Boyle aguardava o equilíbrio térmico do gás com o ambiente e, em seguida, efetuava a medida do volume do gás aprisionado. Alguns anos depois, o francês Marionette descobriu a mesma relação. Se admitirmos que a temperatura do gás não se altera, será possível analisar a correspondência entre pressão e volume do gás. Pelo fato da temperatura ser constante, essa transformação é denominada de isotérmica. A tabela registra os valores de pressão do gás e volume correspondente. Ao marcar os valores em um gráfico, tem-se uma curva denominada isoterma. Quanto mais afastada dos eixos pressão e volume, a isoterma indicará uma temperatura maior. Boyle observou que o produto da pressão pelo volume era constante. Nós temos também os trabalhos de Charles e Gay-Lussac. Em suas experiências, realizaram de forma independente medidas do volume e da temperatura de um gás, mantendo sua pressão constante. Essa transformação é chamada de isobárica. Eles constataram que a variação do volume era diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre volume e temperatura era constante. Como vocês podem estar analisando ao lado, nós temos que o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual ao volume 2 pela temperatura 2. Se mantivermos o volume constante e variarmos a temperatura e a pressão do gás, teremos outra transformação isocórica ou isovolumétrica. Como vocês podem estar analisando no diagrama abaixo, a pressão 1 sobre a temperatura 1, ela sempre será igual à pressão 2 sobre a temperatura 2. Observamos que a variação da pressão é diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre pressão e temperatura é constante. E aqui nós temos um pequeno experimento que você pode realizar aí mesmo em sua casa. Encha uma bexiga com um pouco de ar e prenda nela um peso suficiente para mantê-la dentro d'água. Coloque a bexiga em um recipiente com água gelada, aguarde um pouco e observe. Em seguida, coloque a bexiga no recipiente com água bem quente. Aguarde um pouco e observe. E registre suas observações no seu caderno. Recapitulando, a transformação isotérmica é aquela que, como vocês podem estar analisando aqui no primeiro quadrado. As transformações isotérmicas é aquela que apresenta a pressão 1 vezes o volume será sempre igual à pressão 2 vezes o volume 2. Será sempre constante, a pressão que multiplica o volume será sempre igual à pressão final e o volume final. Na transformação isocórica ou isovolumétrica, nós temos o contrário. Nós temos que
A razão em que a pressão 1 pela temperatura 1 será sempre igual à pressão final sobre a temperatura final. Já na transformação isobárica, nós temos que o volume 1 dividido pela temperatura 1 será sempre igual à razão pelo volume 2 sobre a temperatura 2. Na lei geral dos gases, é a junção das equações de Boyle, Marionette, Charles. Nós temos que a pressão 1 que multiplica o volume 1 sobre a temperatura 1 será sempre igual à pressão 2 que multiplica o volume 2 sobre a temperatura 2, ou seja, será sempre constante. Agora, para por Hermite-Clapeyron, a lei geral dos gases é válida para um gás cuja massa é constante. Ele estudou comportamentos de massas diferentes e gases diferentes. Ele concluiu que a constante da lei geral era proporcional ao número de moléculas do gás, como vocês podem estar analisando na equação abaixo. A pressão multiplicada pelo volume dividido pela temperatura era igual ao número de mols que multiplicava uma constante. Essa constante, representada pela letra R, é denominada constante universal dos gases e o seu valor é 0,082 atm multiplicado por litro sobre mol vezes o Kelvin. Por que ela recebe toda essa unidade de medida? Se fizermos uma regra de 3, nós iremos encontrar que R é igual a pressão multiplicada pelo volume dividido pela temperatura multiplicada pelo número de mols. A pressão ela é dada em atm. Já o volume é dado por L, ou seja, litros. O número de moléculas, no caso, número de mols, é a unidade de medida do N. E K é a unidade de medida da temperatura, que é medida em Kelvin. E PV, a pressão multiplicada pelo volume, é a energia contida em um gás. Logo, o R também pode ser considerado como energia. Sendo assim, a sua unidade de medida também pode ser colocada em joule, dividido por mol, multiplicado pela temperatura em Kelvin. Mas nós temos uma pequena atenção. As equações para estudo dos gases são válidas apenas para a temperatura absoluta. Portanto, nunca se esqueça que você deve trabalhar sempre com temperaturas na escala Kelvin. Nós temos aqui um pequeno exercício para resolver juntos. O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, a uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libras-força por polegada quadrada, desprezando a variação do volume do pneu. Bem, uma pequena observação. Veja no texto que praticamente não houve variação no volume. Logo, trata-se de uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Os volumes é igual tanto na situação inicial como na situação final. E note também que antes de usar a equação é preciso que as temperaturas estejam na escala Kelvin. Então, vamos fazer as alterações. Nós temos que a temperatura inicial que ele deu foi 14 graus Celsius. Para fazermos a alteração para a temperatura em Kelvin,
nós precisamos apenas somar a temperatura em Celsius mais 273. Vamos lá. Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Ou seja, vamos fazer a temperatura 1, temperatura inicial. 14 mais 273, nós temos 287 Kelvin. Já na situação final, na temperatura 2, nós temos que ele deu em 55 graus Celsius. 55 graus Celsius mais 273 é igual a 328 Kelvin. Colocando-se na equação que nós vimos nos slides anteriores, nós temos que a pressão, isso para a equação numa transformação isocórica ou isovolumétrica, onde os volumes são igual. Logo, nós não precisaremos usar o volume na equação. Nós temos que a pressão, dado em libras, força por polegada quadrada, de 21. Como vocês podem analisar aqui. Sobre a temperatura inicial que nós temos aqui, que é 287, será igual à pressão final que nós estamos procurando sobre a temperatura 2, que é 328. Analisa aqui que nós temos uma regra de 3. Multiplicando o meio pelos extremos. Nós temos que 287 P2 é igual a 328 que multiplica por 21. Fazendo essas somas, nós temos que P2, a pressão final, ela é igual a 328 multiplicado pela pressão, que é 21, dividido por 287. Logo, nós temos que o P2 é igual a 6.888 dividido por 287. Logo, nós temos que a pressão final P2 é igual a 24. Lembrando que na equação ele disse: determine a pressão interna correspondente em libras força por polegada quadrada. A pressão que ele deu inicialmente foi por libras força por polegada quadrada. Logo, nós não precisamos fazer alteração na medida, pois ela já deu na medida final que ele queria. Para pensar um pouquinho. Os fabricantes de pneus informam sempre a pressão recomendada para garantir o bom funcionamento e aumentar a vida útil dos pneus. Por esta razão, é preciso sempre verificar a pressão dos pneus de um automóvel. Pensando no problema que acabamos de resolver, e ajustes de pressão dos pneus de um automóvel. Eu deixo o espaço dos comentários livre para que vocês possam responder a este questionamento. Com isso, nós encerramos a nossa aula. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!